Brasil! Bom dia, família Canção Nova! Como é bom chegar até você! Você que está aí aguardando esse momento para tomar o seu cafezinho da manhã, junto com o Sorrindo para a Vida. Está no ar o Sorrindo para a Vida nesse dia 15 de junho, segunda-feira. Como é bom começar a semana assim, né? Com Deus, com a graça de Deus, buscando a palavra, a direção, o rumo, a inspiração dele para a nossa vida, para o dia de hoje, né? Para esse presente que Deus nos dá. E quero acolher você que nos acompanha pela TV Canção Nova, também pelo CN Plus. Seja bem-vindo, bem-vinda. Você que já baixou o CN Plus, ensina a família toda, os amigos, os companheiros de trabalho também, a baixarem esse aplicativo que é de graça e que só traz a graça de Deus para a nossa vida, não é verdade? Bom dia para toda a rede Canção Nova de rádio, todos aqueles que nos escutam nesse momento, seja no trabalho, em casa, com o foninho. Como é bom chegar aí ao seu coração. Você de norte a sul, de leste a oeste desse imenso Brasil, terra de Santa Cruz. Cachoeira Paulista chuvosa, gente, friozinho gostoso, graças a Deus, mas o amor de Deus aquece nosso coração, não é verdade? Como é bom chegar até você. Quero dar um bom dia para toda a equipe que está aqui, a nossa produtora, os nossos queridos cinegrafistas, o pessoal ali dos Twitter, os operadores de rádio. Deus abençoe também a toda essa companhia de pesca, não é? Família, sexta-feira você sentiu falta, né? Não teve Sorrindo para a Vida, a gente avisou um dia antes, mas mesmo assim na rede social a gente via muitos, aqueles que não sabiam, né? Não vai ter programa hoje? Não teve, porque nós transmitimos o último dia da visita apostólica do nosso querido Papa, Leão XIV, na Espanha, que foram momentos lindos, maravilhosos, e aqui a nossa gratidão a você, sócio evangelizador, você que permitiu que nós pudéssemos, e sempre, né, levamos o Papa até você, todas as visitas dele. A gente gosta de falar, o Papa mais perto de você, e a gente vai junto com ele também em cada visita que ele faz. Obrigada a você que é a família Canção Nova. A gente só pôde transmitir porque você nos ajuda, e aqui a gente vê a importância, né, da sua contribuição, tanto pela visita do Papa, quanto pela ausência do programa. Você viu como faz falta, não é? Como faz falta um programa como esse, oracional, que nos traz como alimento a palavra de Deus. Aí também você vê a importância de você ajudar a Canção Nova a cada mês, para que programas como Sorrindo para a Vida e tantos outros na grade da TV e da rádio cheguem a tantos corações. A Canção Nova não pode parar, não é verdade? Mas olha, eu quero também acolher os meus irmãos que estão aqui na bancada. Graças a Deus a gente não para, né? Final de semana teve acampamento na Trilha da Cura. Aquele abraço para toda a comunidade Betânia, não é? Que veio fazer esse encontro, e muitos membros participaram também. Foi lindo, né? Cada momento que nós vivemos, e queremos agradecer também, né, sempre a Canção Nova que abre as portas, porque a Canção Nova é a comunidade irmã de todas as comunidades católicas do Brasil e do mundo, e nós abrimos cada vez mais as portas para que a evangelização aconteça. E meus irmãos estão aqui também para que essa evangelização continue. Hoje eu tenho a alegria de acolher esse sacerdote que a gente ama muito, e você também, Padre Sidney. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, povo de Deus. Alegria poder chegar nesta manhã na sua casa, poder entrar na sua casa com a palavra de Deus. Não é palavra humana, é palavra de Deus, e a palavra de Deus sempre faz um efeito, né? Uma transformação. E nós queremos receber da palavra de Deus, e eu quero pedir mesmo a Deus a graça que você tenha a disposição de receber esta palavra, a disposição de acolher a palavra de Deus. Hoje é um dia especial, todo especial, especial para nós Canção Nova, especial para o Sorrindo para a Vida. Hoje nós comemoramos o aniversário do nosso querido Padre Adriano Zandonar, tão amado por nós, e também do Padre Ricardo Rodolfo, nosso irmão de comunidade, reitor do santuário. Com a graça de Deus, parabéns, meus irmãos. Como vocês são uma bênção para a nossa comunidade, para o povo de Deus. O Padre Adriano aqui nessa bancada tem feito muitas graças no coração do povo. Bendito seja Deus, Padre, pelo seu ministério, pelo seu ser carismático, pelo seu ser fraterno. E o Padre Ricardo Rodolfo, eu sou suspeito também de falar, mora comigo, mas é um homem de Deus. Bendito seja Deus, Padre, pela sua vida. Hoje nós celebramos o aniversário destes dois homens de Deus, e eu convido a você a rezar por eles, a rezar, a oferecer sacrifícios. Uma vez eu escutei, Patrícia, de uma senhorinha sabida até, ela dizia assim: meu filho, para que um padre esteja de pé,
Muitos precisam estar de joelhos. Então, bendito seja Deus, você que reza pelos padres. E aqui nós queremos colocar de forma especial o Padre Adriano Zandoná, o Padre Ricardo Rodolfo, que hoje faz aniversário. Isso, e o Padre Adriano, semana passada, pediu o presente dele, né? Eu acredito que é 43 ou 44 anos. Ele pediu... 44. 44 anos, a Val me lembrou aqui, ó. Pix 44. Faz diferença. Faz toda a diferença, R$1. Então, hoje é dia de você presentear também o Padre Adriano Zandoná. A gente aprendeu isso com o nosso pai fundador, né? No dia do nosso aniversário, a gente não pede presente para nós. A gente pede que você ajude a Canção Nova. Então, aproveite. Presenteie, se você pode, né? Os padres, Padre Ricardo Rodolfo, faça o Pix Padre Ricardo ou Padre Pix Padre Adriano Zandoná, tá bom? Pode ser Pix 50, eu acho que é por aí. Pode, né? Cadê? Faz isso não. pix.doação@cançãonova.com para você que sente o desejo, né? Vamos descobrir a idade do Padre Ricardo Rodolfo, gente? Alguém informa, a gente junta as duas idades, Eu faz acho o melhor, Pix do valor total das duas idades. Isso mesmo, Fica eu já melhor. dou o seu bom dia, né, Inácio? Menina, rapaz, 2 cearenses juntos. Ai, não dá. 2 cearenses juntos aqui na bancada. Não dá. O Ceará vai dominar o mundo. Meu Deus! Mas que Seja bom que estamos bem-vindo, juntos, Inácio. viu? Hoje eu quero me unir também à família da minha esposa, que ontem faleceu, a tia Dita, né? Que algumas vezes mandei abraço para ela aqui. Ela faleceu ontem, na madrugada, né? De ontem. E era telespectadora assídua aqui do Sorrindo para a Vida. Mandar um abraço aí para o tio Zé, né? A saudade, a dor. Mas era uma mulher de Deus e a gente confia, né, que ela está num lugar agora, quem sabe lá, junto do Padre Jonas, celebrando conosco hoje um Sorrindo para a Vida todo diferente. Então, unimos o nosso coração ao coração de toda a família. E eu quero já trazer também aqui, né? Já posso falar dos eventos, já que está aqui para mim, né? Vamos lá. Primeiro acampamento Livrai-nos do Mal, que vai acontecer nos dias 17 a 19 de julho, aqui na Canção Nova. Venha participar, Padre Bruno, né? E toda a turma aí do Livrai-nos do Mal, Ana Lúcia. Então, venha participar, porque vai ser uma bênção. E também nós teremos o acampamento para casais, de 23 a 26 de julho. Venha participar conosco, Padre Christian Shankar, Padre Eduardo José, gente, Diácono Nelsinho Correia e Márcia. Então vai ser uma benção. Venha participar conosco, mês de julho, férias, é aqui, viu? Na Canção Nova. Na Canção Nova. Sapo, bom dia! Maravilha, bom dia, né? Mais uma semana aí junto com a Palavra de Deus todos os dias, graças a Deus. É sempre um prazer estar aqui, é bom demais estar aqui. Demais. É bom demais ser Canção Nova, tenha certeza disso. É isso aí. Ô, padre, eu esqueci de pedir a passagem bíblica, Passagem né? bíblica, Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Marcos 12, de 13 a 17. Já vai abrindo aí a sua Bíblia, né? A palavra de Deus. Bom dia, Val! Bom dia, Patrícia! Bom dia, minha gente! Coisa boa a gente poder se encontrar. Enquanto o padre ia falando e a gente nessa atmosfera aqui, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas o padre Sidney, eu tenho certeza que ele já tem. Mas não é bom a gente estar junto? Muito bom. Muito bom. Não, Bom Patrícia? demais. É muito Não é bom. gente, mas é sério, não é? É um ambiente diferente, É um assim, né? ambiente diferente, agradável. é um ambiente família. Eu estava aqui cortando as cartas, as cartas não, os envelopes, sabe? Ah, é o envelope. Me dá café, por favor. O café. Ela tá precisando já, viu? Valdeir está cortando a sua carta, viu, gente? Eu tirei só um pedacinho do envelope. Mas enquanto os irmãos iam partilhando, a gente celebra a vida, a gente brinca uns com os outros, respeitosamente, sobre a idade, sobre a vida. A gente reconhece as graças de Deus, a gente valoriza quem somos, porque nós somos... Eu tenho tanto medo de derramar seu café, que ele fica até a boca. Não vem não, que o Senhor... Inclusive, já que a gente está em família, eu vou dizer, o Padre Sidney toma tanto quanto eu, gente. Não, não é muito não. Nada. O senhor até achou que a Patrícia estava pondo para mim? Fala sério. Mas, enfim, é muito bom nós estarmos em casa. E aí o sapo fechou com chave de ouro. Enquanto eu ia acompanhando e esse movimento de alegria, eu falei, meu Deus, que bom que eu estou aqui. Que bom que eu estou entre os meus irmãos. Que bom ouvir a palavra de Deus, mas que bom a gente poder conviver. Porque é um programa, mas é uma convivência muito genuinamente Canção Nova, né? E aí o sapo fecha com chave de ouro, dizendo ser Canção Nova é bom demais.
E que bom que o carisma, ele não está exclusivamente para nós consagrados à Canção Nova. Esse carisma é para você também. E ser Canção Nova é bom demais. Essa alegria simples num café da manhã, que já transborda ao nosso coração, você pode experimentá-la também no seu dia a dia. É claro, se for sua vocação, vem, meu filho. Vem que você vai ser ainda mais feliz vivendo esse carisma da integridade. Mas aí na sua casa, no seu trabalho, busque viver esta graça de Deus, tá bom? A gente já começa sorrindo para a vida. Então, Padre Adriano Zandoná, sua bênção, porque eu sei que ele está lá, grudado na televisão, acompanhando para ver a gente está dando parabéns. Padre, parabéns, Deus o abençoe, nós o amamos, é muito bom tê-lo no meio de nós. Seu sacerdócio, a sua vida, enche o nosso coração de alegria e nos aproxima de Deus. Muito obrigada. E o mesmo eu posso dizer do Padre Ricardo Rodolfo. Que vida doada, meu Deus, que vida doada, levando a sério a frase, né, que é o lema da sua ordenação sacerdotal, do seu ministério, a pessoa é o mais importante. A gente vê o Senhor vivendo isso todos os dias, Padre Ricardo. Inclusive, Valdênia, ele está voltando da nossa missão de Curitiba, estava nesse final de semana em Curitiba, e ele está voltando de ônibus. Eu acho que ele está chegando mais ou menos a essa hora, porque passa a madrugada toda no ônibus, né, viajando. E é uma vida doada, viu, gente? Isso que a Valdênia partilha, toda a comunidade hoje testemunha. O Padre Ricardo, ele se consome, assim, parece que ele aprendeu direitinho o tempo que ele ficou perto do nosso Pai Fundador, de se consumir. Então, bendito seja Deus pela vida do Padre Ricardo. Não perde tempo, não perde tempo. E que bom, louvado seja Deus. Se na sua casa tem gente fazendo aniversário também, partilhe conosco o nosso abraço, nosso Deus abençoe, nossas orações por você. Já estou a postos, prontinha para lhe receber. sorrindopravida@cançãonova.com, este é o nosso e-mail. Vamos falar devagar para que você possa, pela primeira vez de repente, né? Você possa anotar aí e enviar. É pra vida, tá bom? sorrindopravida@cançãonova.com, este é o nosso e-mail. O Instagram, @sorrindopravida_CN, que aí a gente simplifica aí, abrevia o Canção Nova, Sorrindo pra Vida, CN, lá no Instagram. Eu também espero por você, para a gente partilhar junto, para a gente experimentar a graça de Deus. E é claro, hoje é dia 15, é a metade do mês. Então nós já estamos contando com a sua ajuda para o 100% da Canção Nova. Então atenção, sócio evangelizador. Quero contar com a sua contribuição hoje. pix.doação@cançãonova.com. pix.doação@cançãonova.com. A gente brinca, né? 44 por causa do Padre Adriano, a gente já está botando mais 50 para o Padre Ricardo Rodolfo. Coitado, as nossas brincadeiras aqui. Mas a gente sempre gosta de reforçar o seguinte: é o que você pode, o valor que você puder. E eu também gosto de dizer que é verdade. O que você não pode é deixar de ajudar. De alguma forma, Deus te inspira a ajudar a Canção Nova hoje. Então, o que você não pode hoje é deixar de ajudar. Aí vai ser com 44 ou vai ser com R$4. Mas hoje, no dia de hoje, nesta segunda-feira, ajude a Canção Nova. O Pix é a forma mais rápida, porque em 7 segundos a sua doação chega até nós. QR Code está na tela também, para aqueles que gostam de tecnologia, já facilita aí a sua vida, funciona para quem está pela TV, quem está pela internet, você pelo rádio, vai no Pix. Quem tem boleto, se organize no dia de hoje para ajudar pelo boleto, agências bancárias, mas não deixe de, no dia de hoje, ajudar a Canção Nova. Pela rádio nós somos milhares, pela TV nós somos milhões, então hoje o percentual ele pode ser muito substancial, mesmo que a ajuda aparentemente seja pequena, que nosso Senhor é especialista em multiplicar. E aí você vai ver o quanto a sua contribuição faz diferença na vida desta mulher, que ela me disse assim, como foi que ela conheceu a Canção Nova? Eu vou contar o testemunho daqui a pouquinho. Ela já combinou comigo aqui no bilhete de não falar o nome dela, mas você vai gostar de ouvir esse testemunho e se você é sócio, vai gostar ainda mais, porque você vai saber, fui eu que contribuí para que esta alma encontrasse com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente ama tanto o sócio, porque nós temos essa missão de salvar almas, mas sem os sócios seria muito difícil. Eu não vou dizer impossível, porque o nosso Senhor é especialista, mas Deus quis contar conosco, mas quis contar com você também.
Verdade. E olha, uma maneira bem agradável de você ajudar a Canção Nova é adquirindo os produtos de evangelização. Hoje a gente tem sugestão aqui de kit para você, que é o kit São Bento. Vou pedir para o padre me ajudar. Olha que linda. Tem a caneca, né, que nós estamos aqui tomando cafezinho, já que você viu. Tem essa corrente, né, bonita, linda, com a medalha de São Bento, para você colocar. Você sabe que a medalha ela tem a oração em latim, não é? Tem também, gente, olha, esse é uma pulseira, gente, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. É uma dezena de São Bento, mas que você pode pôr no braço também. É lindo demais. E tem a camiseta, que o padre também vai me ajudar aqui a mostrar, que a gente já veio várias vezes aqui no programa, tá? O kit... Eu amei essa camiseta. É linda, linda mesmo essa camiseta, gente. A caneca, ela não vem no kit, tá, gente? O kit são esses 3 aqui que eu falei, mas você já junta a caneca no seu kit, né? Vamos lá. Você dá uma personalizada. Isso mesmo, gente. Olha, na sua tela aí o valor está... A gente não está enxergando, né? Tô precisando trazer o óculos aqui, gente, para enxergar o valor. Gente. R$ 89,90 é o valor do kit, né, de São Bento. Tem algum devoto aí de São Bento, gente? Olha, então, vamos presentear, né, os devotos de São Bento, loja.cançãonova.com. Olha que linda, gente, essa corrente aqui, ó. Você coloca e já destaca, né? Eu vou até colocar, gente, né, para a gente já poder demonstrar. Será que eu já ganho também? Esse aqui é só para mostrar. Pode ser uma dica, né? Oi, é o quê? Se não conseguir tirar. Se não conseguir tirar, eu acho que eu não vou conseguir tirar no final do programa, gente. A Patrícia está mostrando aqui para vocês o que nós consideramos de kit masculino, tá? Então, esse kit é principalmente para os homens. Mas a variação ela é muito pequena, porque tem um kit para as mulheres. Das mulheres, obrigado, porque colocaram nessa caixa linda e está escrito presente para você. Aí nesse post-it, a Varela está dizendo, a caixa não vai. Então... Desculpa, gente, só vai o interior. O padre já mostrou a camiseta, então eu não vou... Não, já é a mesma. Não, padre, é a mesma. É porque, só para dizer para você que a camiseta, ela é versão masculina e feminina. Então, nós, mulheres, podemos e devemos usar. Ela é muito versátil, gente, porque ela combina com tudo. Camiseta branca é coringa, mesmo que seja essa blusa aqui, coringa em qualquer guarda-roupa. A medalha de São Bento, ela ultrapassa e atravessa séculos. Porque eu não sei quem foi que cunhou essa medalha, gente, qual é como foi que chegou até nós a medalha cunhada assim, né? A Patrícia já disse, ela comporta a oração, as iniciais em latim da oração, é a oração de exorcismo, talvez a mais conhecida e executada no mundo. É a oração de São Bento. É claro, Santa Missa, confissão, oração do Pai Nosso, oração da Ave Maria também são orações de exorcismo. Mas tirando esses santíssimos, nós temos aqui São Bento para nos ensinar a lutar contra o demônio. E ela, com esse design lindo, ela ficou linda demais. Eu falei para não abrir, mas abre, padre, faz a gentileza, porque ela vale a pena. E aí, o que eu quero ressaltar? Porque não só para pessoas religiosas, como nós, não é? Como você e eu, mas o maridão que talvez não tenha, de São José ele não vai usar, mas essa aqui de São Bento com certeza ele usa, para os filhos, para as crianças, para os adolescentes e comporta a oração. Algo que eu aprendi aqui no Sorrindo Patrícia, no Sorrindo para a Vida, Patrícia, vírgula, é um vocativo. Sorrindo para a Vida, Patrícia, é que como a palavra de Deus, um versículo, comporta a palavra de Deus em todo o seu poder, basta um versículo, mas tem todo o poder da palavra de Deus, o mesmo acontece com a oração de São Bento. As iniciais contêm todo o poder e a unção desta oração. E a gente pode rezá-la juntos. Podemos. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tem um chaveiro delicado e tudo na Canção Nova é oração, né, Padre Cid? Tudo. Não é só um chaveiro, né, minha gente? É também uma dezena.
Então você leva a chave e ainda pode rezar aí o seu terço. E o terço também tradicional, a gente diz de terço São Bento, porque aqui no centro nós temos cunhado a imagem de São Bento e atrás também a medalha de São Bento com as iniciais da oração em latim. Tá muito bonito, gente, muito bonito mesmo. Esse é o kit simplificado, vou chamar assim porque eu concordo com a Patrícia. Eu acho que dá para colocar a caneca, eu acho que dá para colocar o relógio. É verdade. Eu tô com o relógio também, eu fiz de propósito, dobrei aqui só para vocês verem. Olha só que bacana, gente. O relógio, vou mostrar para o Josué. O relógio e também a caneca. Acrescenta aí ao seu kit loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com. Achei muito propício porque o testemunho é sobre o material de evangelização também. Que legal. Então você vai entender a força de nossos materiais de evangelização. Aprendi, gosto de compartilhar, porque para mim fez todo sentido, inclusive na divulgação dos nossos materiais. Em cada material de evangelização é também a salvação de Deus materializada. Contém salvação. É porta para encontro com Deus. Deus se utiliza para salvar. Então não perca, se você tem a oportunidade, adquira, porque nosso Senhor vai fazer uma grande obra. Olha só. Bom dia, Val, a paz. Por favor, não divulgue o meu nome. Tá combinado já, só entre nós. Eu gostaria de deixar um depoimento sobre os produtos da Canção Nova. Eu tenho 39 anos. Não nasci numa família com base cristã. Então, desde pequena, eu tive contato com coisas pagãs. Na pré-adolescência, eu fiz a catequese, fui batizada, mas antes eu tinha até sido batizada numa outra igreja, uma outra denominação, mas que não era realmente católica. Na época, minha mãe era mãe solteira, talvez seja por isso que ela tenha achado até mais fácil noutra igreja do que na nossa. Mas depois eu fiz a crisma e aí as coisas começaram a mudar. Após fazer a crisma, eu ficava indo à missa, fazia algumas orações, mas ainda assim, após ir à missa, minha vida mudou e eu mudei também. Me afastei da igreja, não tinha mais contato com Deus. Às vezes assistia uma programação pela rádio, mas eu abandonei completamente a fé e fui me envolvendo em vários lugares que não eram de Deus. Comecei a me envolver com falsas doutrinas. E aí eu comecei a ter as consequências disso. Voltei para a igreja tem 3 anos. Após muita contaminação espiritual que eu peguei, eu fiz vários cursos errados, cursos sobre nova era, cursos que desencadearam em mim síndrome do pânico, depressão, ansiedade, uma tristeza que para mim eu considero mortal, porque era uma tristeza de morte na minha alma. E foi num vídeo no YouTube que eu conheci o Padre Adriano Zandoná. Do nada, numa crise de ansiedade, do nada entre aspas, né, gente? A providência. Numa crise de ansiedade, ali me fez voltar para Deus. Comecei então um processo de conversão. Mas eram tantas as contaminações que eu já não sabia mais o que fazer. Me sentia mal mesmo. E aí eu descobri um livro, que também é do Padre Adriano Zandoná, que foi me dando o entendimento de todo o processo de cura e de libertação que eu precisava. Nesse livro eu também encontrei as respostas que eu pedi a Deus. O livro é o livro de Orações para Cura e Libertação. É um livro pequeno, Val, a capa vermelha. Tem várias orações nele. E foi fazendo cada uma das orações que eu fui sentindo e experimentando a libertação da minha alma. Voltei para a igreja. Fiz uma boa confissão, senti uma paz, voltei a comungar e agora eu participo da Santa Missa diariamente. E após a Santa Missa, eu levo comigo esse livro e fico pelo menos 1 hora fazendo as orações do livro, vivendo um processo de descontaminação no meu corpo.
Os produtos da Canção Nova, de fato, são produtos de evangelização. Eles foram fundamentais. A cruz, que é a cruz de Cristo, a cruz livrai-nos do mal, também me ajudou a rezar e experimentar a presença de Deus. E eu fui sentindo uma libertação de uma angústia e uma aflição que para mim parecia sem fim. E aí eu fui comprando outras coisas da Canção Nova, como medalhas, que também me ajudaram a viver a graça de Deus. E essas medalhas abençoadas junto ao meu corpo me ajudaram a me sentir melhor. O sentimento foi outro. Graças a Deus, hoje eu me sinto em paz. Louvo a Deus por tudo. Por fim, também quero dizer que os materiais de evangelização e a coleção do Padre Jonas, a Combatentes, foram livros que trouxeram muitas respostas e no combate espiritual que eu travava, trouxeram respostas mesmo ao meu coração. E fui experimentando a graça de Deus, combatentes no amor, na alegria, na fé, na esperança, no perdão. Deus foi trabalhando em cada um desses livros na minha convicção. Muito, muito obrigada. Inclusive, eu quero dizer, porque era tudo que faltava para mim. Amor, alegria, fé, esperança, perdão. Isso não tinha no meu coração. E foi lendo os livros do Padre Jonas que Deus colocou novamente, pois o inimigo havia roubado, inclusive roubado a esperança. Por fim, Val, olha quantos materiais de evangelização, hein? Eu também li o livro Sim, Sim, Não, Não, do Padre Jonas, que me ajudou também nesse processo de descontaminação. E eu presenteei este livro também. Claro, depois que eu descobri a força dos materiais de evangelização, eu fui presenteando muitas pessoas. Só de crianças, eu presenteei mais de 26 crianças com a cruz Livrai-nos do Mal, em agradecimento por tudo aquilo que Deus já havia feito na minha vida. Se eu tivesse mais condições financeiras, eu daria muito mais presentes da Canção Nova. Mas, enfim, agradeço a Deus por vocês existirem. Esses materiais de evangelização mudaram a minha vida e têm sido minha companhia. Só tenho a agradecer a Deus e gostaria que todos pudessem ter contato com os produtos de evangelização, porque eles ajudam no nosso processo de cura e de libertação. Deus abençoe a todos vocês e eu só posso dizer como sócia aquilo que eu vivi. O que é, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que testemunho, Val. Ela não citou é? tantos produtos ali, mas eu quero destacar 2 deles, né? Combatentes da Oração. Nossa. Esses livros fazem toda a coleção diferença, gente, não é, Padre? Sensacional. Sensacional. Essa coleção do Combatentes Padre da Oração do Padre Jonas Abib. Você pode adquirir agora. Você está entendendo? A gente falou aqui dos produtos de São Bento. Não é mero marketing. A nossa equipe, ela pensa antes de criar um produto. É tudo para levar você à intimidade com Deus, se aprofundar na oração. E hoje em dia, o convite para nós também é, vamos sair do celular e vamos ler mais, ler conteúdos que nos levam para Deus. Agora, o outro livro que eu preciso destacar para você, que inclusive Padre Jonas quase perdeu a liberdade dele, quase foi para a prisão. É isso mesmo, poucos sabem, mas essa é a história. Por causa desse livro, Sim, Sim, Não, Não. Nossa, Patrícia, o que tem nesse livro que quase o Padre Jonas foi preso? Você vai adquirir e você vai ler. E você vai presentear tantas pessoas como essa irmã que, infelizmente, né, esteve em seitas, né, pagãs. E hoje, no Brasil e no mundo, a gente sabe quantas pessoas, mesmo cristãs, católicas, porque não tem uma base boa, porque não foi bem catequizado, está se deixando contaminar, né, com seitas, que não são religiões verdadeiras, né? Então, nesse livro, o Padre Jonas, ele simplesmente denuncia. Ele é profeta, esse aí que está na sua tela, ó. Sim, sim, não, não. Gente, apenas R$ 19,71. Pelo conteúdo desse livro. E eu já ouvi tantos testemunhos, inclusive lá no Rio de Janeiro, quando eu morei. Eu ouvi um testemunho fortíssimo de uma pessoa que foi liberta através desse livro. Quando você adquire,
além de você ajudar a Canção Nova, você está se ajudando e ajudando as pessoas a serem libertas, né, Padre? É isso mesmo. Esse livro ficou um bom tempo proibido de ser vendido. Verdade. Ele foi retirado das nossas estantes. E é interessante porque o Padre Jonas, além de denunciar, ele faz também uma oração de libertação. Sim. Então, a oração que ele faz nesse livro é verdadeiramente uma libertação. Verdade. Por isso que o demônio não quer que você compre. E Padre Jonas, ela citou aí, né, que ela teve envolvimento com Nova Era. O que é Nova Era? Padre Jonas denunciou muitas vezes em pregações que você pode acompanhar no CN Plus, que é o nosso streaming, né, de graça, gente. Você baixa aí no seu celular, tá bom? Procura lá pregações do Padre Jonas Habib, Nova Era, você vai encontrar conteúdos que vão surpreender você, mas mais do que isso, vão trazer libertação para a sua vida, tá bom? Então você tem essas duas opções hoje. Produtos Canção Nova, que libertam, não só evangelizam, libertam as pessoas espiritualmente, loja.cançãonova.com, e também o CN Plus, que tem um conteúdo riquíssimo para você poder absorver diariamente. O CN Plus existe para isso, para evangelizar também, e é de graça, gente. No início, a primeira inspiração é que as pessoas teriam que pagar um valor para ter o streaming da Canção Nova, mas Padre Jonas não deixou, graças a Deus, né? Então, como ele leva a graça de Deus, ele também precisa ser de graça. É só você baixar aí no seu celular. Se escreve CN Plus, para você que está aí pela rádio, tá bom? Mas baixa que você só vai receber a graça de Deus aí na sua vida, né, Padre? Pois é. Eu cortei a mão dele. Só um trocadilho. Mas ontem mesmo eu vinha voltando de Vinhedo, do enterro da tia Dita, e eu vinha ouvindo a rádio Canção Nova e estava passando a palestra do Padre Léo e falando exatamente sobre isso, Nova Era e tantas outras, né, coisas que falam a esse respeito das falsas doutrinas e tudo. Então, a importância, né, também e aqui eu já mando meu alô para a Rádio Canção Nova, né, para os ouvintes da Rádio Canção Nova, mas o Sistema Canção Nova de Comunicação, gente, a única missão dele é essa, levar o amor de Deus, levar a palavra de Deus e também catequizar, né, as pessoas a respeito daquilo que são as verdades do Evangelho. Isso mesmo, dando Eu recado. só queria dizer que, assim, Padre Jonas já fez sua Páscoa, já inaugurou a eternidade e ainda assim a palavra de Deus segue atual e atingindo pessoas. Tem 3 anos que ela voltou para a Igreja Católica. E olha quanto bem, inclusive, eu acho bonito assim, é por isso mesmo que ela ajuda a Canção Nova, porque quando a gente recebe um bem, a gente não fica, pensa, só crianças ela já deu mais de 26, né? Os presentes. Quem não gostaria de receber uma oração do Padre Sidney, do Padre Adriano, do Padre Jonas? Você recebe pelos materiais de evangelização. Por isso que a salvação de Deus está contida ali. Então não hesite, se o Espírito Santo tocou o seu coração agora, de falar assim, não, esse material, esse produto, eu vou dar de presente para alguém no meu trabalho. Vou dar de presente para alguém da minha família. Porque é nosso Senhor que está te inspirando para que ela faça a mesma experiência. O Padre Jonas fazia questão que a gente usasse os materiais, até as camisetas, né? E quantos testemunhos aqui? Ele mesmo contou o testemunho de uma pessoa que foi liberta, salva, por uma frase que tinha nas costas da camiseta. Então, é isso, é a força, né? Como alguém olhar para você do material, e falar, Jesus, eu confio em vós. Ela vai rezar até sem sentir. Jesus, eu confio em vós. É lindo, gente. O material de evangelização da Canção Nova é uma graça mesmo, um celeiro de evangelização. Quero só mandar um abraço aqui também para Wanda Abreu, lá da Paraíba. Ela falou, por favor, manda um abraço para mim. Eu estou fazendo aniversário hoje. Então, Wanda, parabéns. Um beijo para você, para esse povo lindo aí da Paraíba, todos que estão fazendo aniversário hoje. Vamos para a frase do dia? Ele, Padre Jonas Habib. Quem se encontra verdadeiramente com Jesus nunca mais é o mesmo. Isso é real, gente. Quem se encontra verdadeiramente com Jesus nunca mais é o mesmo. Que eu e você possamos ter esse encontro profundo, radical com Jesus hoje na nossa vida. Que Deus transforme todas as áreas da nossa vida que precisam hoje ser transformadas. O que hoje precisa ser purificado, liberto, restaurado na sua vida.
peça, deseje de todo o seu coração ter esse encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. E para isso, nada melhor do que nós clamarmos aí o nosso amigo Espírito Santo, para que esteja conosco nessa manhã, nesse dia, nos motivando, nos impulsionando a viver aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Então vamos pedir ao Espírito Santo, já vá submetendo mesmo a sua vida, a sua mente, os problemas, as dificuldades, tudo aquilo que está aí povoando aí a sua mente, vá submetendo agora ao poder do Espírito Santo. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Vai clamando mesmo, Espírito Santo. Vamos orando no Espírito, permitindo que o Espírito Santo venha tomando conta de nós, tomando posse da nossa vida. Vá abrindo mesmo as portas do seu coração, para que o Espírito Santo entre, vá preparando você para a semeadura da palavra, para tudo aquilo que o Senhor vai nos falar através do Padre Sidney, através da palavra de Deus. Que nada te roube da presença do Senhor. Vamos orando no Espírito, irmãos, pedindo mesmo que o Espírito Santo batize aqueles que precisam ser alcançados pela graça de Deus, aqueles que talvez estejam aí, talvez no último momento, dando a última chance para Deus. Pedimos mesmo o batismo do Espírito Santo, você seja alcançado pela graça de Deus, inundado pela graça do Senhor. Aqueles que estão confusos, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão depressivos, levanta-os para que o louvor brote através desse programa, através das palavras que vão ser proclamadas aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Movidos pela ação da graça de Deus, eu convido a você a abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 13. Então mandaram a Jesus alguns fariseus e partidários de Herodes para apanhá-lo em alguma palavra. Logo que chegaram, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te deixas influenciar por ninguém, nem tens acepção de pessoas, mas ensina segundo a verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é permitido ou não pagar tributo a César? Devemos pagar ou não? Ele, porém,
percebendo a hipocrisia deles, respondeu: por que me quereis pôr à prova? Trazei-me um denário para eu ver. Apresentaram-lhe a moeda e ele perguntou: de quem é esta figura e a inscrição? Responderam: de César. Então Jesus disse: o que é de César, devolvei a César, e o que é de Deus, a Deus. E admiraram-se a seu respeito. Palavra da salvação. Meus amados irmãos, esta palavra, esta cena é bastante conhecida por todos nós, mas ela também é profundamente atual. Alguns fariseus e herodianos se aproximaram de Jesus para colocá-lo à prova. Veja, meus irmãos, eles não vão até Jesus com o coração aberto. Eles não querem aprender. Eles não se aproximam de Jesus para se converterem. Eles não se aproximam de Jesus para escutar a palavra da salvação. Não. Eles vão para armar uma cilada para Jesus. E é interessante, porque o Evangelho ele é muito concreto, né? Diz que eles vão com essa intenção. O evangelista, ele narra até mesmo a intenção. E aí coloca diante dele, elogia Jesus. Mestre, nós sabemos que és verdadeiramente e que não te importas com ninguém. Tu não faz acepção de pessoas, pois consideras a pessoa de ninguém a maior do que o reino. Mas nós podemos pagar o imposto aos romanos ou não? A pergunta, meus irmãos, parece até sincera, mas ela não é sincera. A pergunta desses homens é uma armadilha a Jesus. Eles começam elogiando Jesus, dizendo que ele é verdadeiro, que ensina o caminho de Deus, segundo a verdade, que não se deixa levar pelas aparências das pessoas, mas por trás dessas palavras bonitas existe uma intenção má. Eles querem colocar alguém à prova. Mas veja, meus irmãos, eles querem silenciar Jesus. E essa foi uma estratégia muito inteligente. Se Jesus ele dissesse, não pague o imposto, o que aconteceria? Ele seria acusado diante dos romanos como alguém perigoso ao império. Talvez pudesse ser até preso. Mas se ele dissesse, pague o imposto, Jesus também poderia perder a confiança do povo pobre, que segue ele, que segue Jesus, que sofria com os impostos e com a opressão romana. Eles queriam prender Jesus nesta resposta. Mas veja, eles queriam obrigá-lo a escolher um lado dentro de uma lógica humana, dentro de uma lógica política, dentro de uma lógica ideológica, conflituosa. Mas Jesus não entra nesta lógica. E aqui está uma das grandes belezas deste evangelho. Veja, Jesus, ele mostra que Deus não está alinhado com partido e nem com qualquer ideologia. Jesus está alinhado com o homem. E eu acho que aqui está o primeiro ensinamento deste evangelho. Veja, nem sempre tudo que você escuta, você precisa entrar em discussão. Uma vez, quando eu era padre mais jovem ainda, que ainda sou padre jovem, estou aprendendo ainda a ser padre, eu escutei de um bispo algo que eu nunca esqueci. E o bispo disse assim, aprenda uma coisa, Padre Cílio, só entre em uma discussão quando você tiver plena certeza que a outra pessoa te escuta.
Se você for entrar em uma discussão e você não tiver certeza que o outro lado está te escutando, ele quer só vencer, essa discussão não vai te levar a nada. Não entre. E é importante isso. Porque Jesus aqui não entra em uma discussão. Jesus responde com sabedoria, sabendo que a sabedoria de Deus muda a lógica humana. Aqui, Deus não se deixa aprisionar pelas nossas disputas pessoais. Deus não se deixa aprisionar pelos nossos interesses. Deus não se deixa aprisionar pelas nossas manipulações. Deus está sempre ao lado da verdade. Veja, quando nós fazemos um compromisso com o nosso Senhor, nós estamos fazendo um compromisso com a verdade. E a verdade sempre liberta o coração humano. E o Evangelho continua dizendo assim. Ele diz assim, mas ele, percebendo a hipocrisia dos homens, percebendo a intenção do coração dos homens, disse-lhe, por que me põe à prova? Por que vocês querem me colocar à prova? Trazei-me um denário, traz-me uma moeda para que eu veja. Veja, Jesus, ele percebe a hipocrisia. Ele não se deixa enganar por palavras bonitas. As nossas palavras, a nossa oratória, se não tem vida, não impressiona nosso Senhor. O que impressiona nosso Senhor é a ação do nosso coração. Deus vê o coração. O homem pode ver até a aparência, mas Deus vê o mais profundo do nosso coração. Isso também é muito importante para nós, irmãos, porque nem toda palavra bonita nasce de um coração verdadeiro. Por isso, nem todo elogio, ele é sincero. Nem toda aproximação, ela é limpa. Infelizmente, o coração humano em tudo é enganador, vai nos ensinar as Sagradas Escrituras. E nós temos maldades dentro de nós. Eu não estou dizendo isso aqui para você entrar numa paranoia e desconfiar de todo mundo que se aproximar de você, não. Não, eu estou dizendo que só Deus conhece o coração. Jesus vê o coração. Ele sabe o que está escondido por detrás das aparências. Por isso, peça que você viva a partir da ação do Espírito, que vê além das aparências, que não se impressiona com a beleza externa. Quem vive do Espírito consegue ver o coração. Mas nosso Senhor, ele não reage, eu volto a dizer. Ele não reage com agressividade. Por isso, por favor, quando você vê que você foi colocado dentro da situação do seu trabalho, da sua família, em uma cilada, não haja com agressividade, não responda com raiva, não entra numa discussão vazia. Jesus simplesmente pede uma moeda. E aqui, eu acho que é uma das cenas mais bonitas do Evangelho. Porque Nosso Senhor, ele é muito pedagógico, né? Ele gosta de pegar coisas. E ele diz assim, traz um denário. E quando trazem a moeda para Jesus, Jesus mostra a moeda e diz assim, de quem é essa imagem que está aqui? O que está escrito nessa imagem? E eles respondem, de César. Então Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Veja, meus irmãos, esta resposta, ela é profundamente extraordinária, porque Jesus não está apenas resolvendo a questão dos impostos. Não é somente uma questão política aqui. Jesus está resolvendo uma verdade sobre a minha vida, sobre a sua vida. E aqui está o centro desta mensagem. Veja, a moeda, o denário, trazia a imagem de César, imperador romano. Por isso, podia ser devolvido para César. Veja, esta imagem que está aqui exposta na moeda pertence ao mundo, pertence a César. Mas o ser humano, e lembre-se, nosso Senhor não está preocupado com a ideologia, nosso Senhor está preocupado com a pessoa. A imagem da moeda é diferente da nossa imagem. É como se nosso Senhor dissesse assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, dizendo assim, ó, a moeda não pertence a você. Você não pertence à moeda. Por isso que aqui é importante, a moeda, meus irmãos, pertence a César, mas o ser humano
traz uma imagem de Deus. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus, então aquilo que é mais profundo em nós não pode ser entregue a César. Aquilo que é mais profundo no nosso coração não pode ser entregue ao mundo. Aquilo que é mais profundo dentro de nós não pode ser entregue ao medo, não pode ser entregue à opressão, não pode ser entregue ao problema. Nós pertencemos a Deus, nós fomos feitos para Deus, nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, por favor, não prostitua a sua imagem. A sua imagem pertence a Deus. Existe algo dentro de você que você só pode dar a nosso Senhor. Você não pode dar aos seus problemas, nem tampouco aquelas pessoas que estão ao seu redor. E essa, meu irmão, é a grande notícia do Evangelho. A grande notícia do Evangelho é que nós podemos até dar a César aquilo que é de César. Nós podemos cumprir as nossas responsabilidades. Nós podemos sim lidar com as nossas obrigações, todos nós temos. Eu como padre, como pai de família, como mãe de família, você tem o seu trabalho, você tem as suas obrigações, você precisa enfrentar as situações difíceis que acontecem com você, você precisa atravessar os problemas concretos, mas veja, existe uma parte de nós que não pertence a César, existe uma parte de nós que nenhum poder deste mundo pode possuir. A nossa consciência pertence a Deus. Meus irmãos, a nossa liberdade interior não pertence aos seus problemas. A nossa liberdade interior pertence a Deus. A nossa dignidade pertence a Deus. A nossa alma pertence a Deus. O nosso coração pertence a Deus. E isso precisa ser dito com toda a força. O mais importante em você não pertence aos seus problemas. O mais importante em você não pertence aos seus medos, ao seu passado ferido. O mais importante em você pertence a Deus. O mais importante em você pertence a Deus. Quantas vezes nós vivemos como se os problemas fossem os donos da nossa vida, não é verdade? Quantas vezes nós vivemos com uma preocupação que parece tomar conta de tudo em nós. Tudo que nós vivemos é a partir daquela preocupação. Tudo que nós vivemos é a preocupação se torna o centro da minha vida. Eu não vivo outra coisa a não ser a preocupação. Uma enfermidade que chega na nossa família e parece definir toda a nossa existência. Você que está num leito de um hospital e parece que a sua vida se resume à sua enfermidade. Eu sei que você tem sofrido. Eu sei que você parece que não tem perspectiva de vida, mas deixa eu te dizer uma coisa, existe algo em você que essa doença não pode ser a mais importante. O mais importante em você não é a sua doença, o mais importante não é nem a nossa saúde, o mais importante em nós é nosso Senhor. Talvez uma dificuldade financeira que surge para roubar a sua paz. Meu irmão, essa dificuldade financeira não é o mais importante em você. Eu sei que é uma situação difícil que você precisa resolver. Talvez você esteja diante de uma decepção dentro da sua casa, com seu marido. Uma decepção que parece ferir definitivamente a sua esperança. Mas eu preciso dizer para você, hoje Jesus nos recorda que estas coisas podem tirar muito de nós. E realmente tira, mas não pode tirar o essencial. O essencial pertence a Deus. Nós fomos feitos para Ele. Cada um de nós, sem exceção, tem os nossos romanos, os nossos Césares. Naquele tempo os romanos eram uma presença concreta de domínio, de força, de opressão. Sabe aquelas pessoas que tiram o nosso pior? Sabe aquelas pessoas que se aproximam e parece que arranca de nós uma desestrutura, que até aquela pessoa chegar você tinha uma estrutura. Essa pessoa é o seu romano. Mas veja, talvez os nossos romanos tenham vários nomes. E eu preciso com a palavra de Deus esclarecer. O romano de alguém
pode ser uma doença, o romano de alguém pode ser até mesmo uma crise no seu casamento, no seu matrimônio, pode ser uma preocupação com seus filhos. Esse final de semana mesmo, saindo do confessionário, uma mãe me parou, puxou assim minha batina, sabe? Eu vi o desespero daquela mulher puxando a minha batina, dizendo, por favor, reza pelo meu filho que está na droga. Quanto tempo que eu venho na Canção Nova rezando pelo meu filho e parece que não tem mais jeito. Talvez essa preocupação com seu filho seja o seu romano. Talvez o seu romano seja a ansiedade que insiste sempre em voltar. No momento parece que você está mais feliz, realizado, a ansiedade volta. Este seja o seu romano. O romano pode ser uma mágoa antiga no seu coração, de uma decepção. O romano pode ser até mesmo um medo secreto que existe dentro de você do futuro. O romano pode ser uma situação injusta no seu trabalho, na sua família, na comunidade, na sua vida. Mas veja, todos nós enfrentamos realidades que de algum modo tentam nos dominar. Os romanos dominavam o povo de Israel. Mas veja, o evangelho de hoje quer chegar no seu coração dizendo, ainda que exista um César, ainda que exista um romano, ainda que exista uma opressão, uma pressão sobre você, ainda que exista uma situação difícil, você não precisa entregar a ela aquilo que pertence apenas a Deus. Aquilo que pertence a Deus, você não entrega a estas situações. Meu irmão, você pode estar passando por uma luta, mas você precisa entregar a sua vida à fé que alimenta o seu coração. Você pode estar enfrentando uma dor, mas você precisa entregar a sua vida à esperança e não à dor, por maior que ela seja. E isso eu não estou dizendo que você não sofre, tá? Eu não estou dizendo que não é difícil. Eu estou dizendo que esse sofrimento não pode ser o centro da sua vida. Pode ser até que você esteja cansado, mas você precisa entregar o seu coração ao ânimo. Alimente a sua alma da presença, porque o desânimo atinge diretamente a nossa alma. E uma das grandes armas do demônio é o desânimo. De não acreditar mais, parece que as coisas não mudam. Talvez você esteja preocupado, mas por favor não entregue a sua paz, a ansiedade, aquilo que ainda não chegou. Você não tem controle sobre isso, porque, meu irmão, há uma liberdade que Cristo veio despertar dentro de nós, uma liberdade que não depende das circunstâncias externas a nós, uma liberdade que nasce da certeza de quem nós pertencemos. E quando eu preparava essa colocação, eu me lembrei muito de uma amiga do céu. A Patrícia vai gostar de amiga do céu, não vai? Uma carmelita chamada Elizabeth da Trindade. Eu trouxe até uma imagenzinha dela. Mas além da imagem, olha como ela é lindinha. Não é lindinha demais? Eu trouxe... É uma foto. É uma foto. Ela morreu no século passado, no início do século passado. Mas eu não trouxe somente a imagem dela. Eu trouxe também um pedacinho do cabelo dela. Porque ela quer nos ensinar que existe um lugar dentro de nós que só pertence a nosso Senhor. Essa mulher sofreu muito. Ela quis entrar no Carmelo com seus 18 anos. Mas o seu pai havia falecido. Ela tinha uma irmã mais nova. E a mãe não deixou que ela entrasse no Carmelo. Porque ela precisava sim, ajudar a mãe a educar a filha. A mãe estava só. E por honrar a mãe, ela não entrou no Carmelo. E dos 18 anos até os 21 anos, a mãe dela ficou arrumando pretendentes para ela. E ela até ia ao encontro do pretendente, para não desonrar a mãe. Mas quando chegava lá, na primeira comunhão, ela se sentiu chamada ao Carmelo. Quando ela comungou a primeira vez. E dizia assim para o pretendente: muito obrigado por você querer casar comigo, mas o meu coração não me pertence. Meu coração já tem dono. Meu coração é de Jesus. Eu não posso me comprometer com outra coisa a não ser Ele.
Eu estou só esperando para entrar no Carmelo. Ela entrou no Carmelo com 21 anos, mas veio a falecer com 26 anos, com a doença chamada síndrome de Addison. Veja, ela não conseguia comer, ela não conseguia beber, mas ela sabia que essa doença não era o centro da vida dela. Sabe por quê? Agora você pega um pouquinho. Vou ficar só com ela aqui. Aqui está o cabelinho dela. Está vendo o cabelinho dela aí? Ela descobriu um segredo. E olha que bonito o segredo que ela descobriu. O nome dela é Elizabeth. Elizabeth quer dizer morada de Deus, né? Quando ela descobriu isso, que é morada, que é habitação de Deus, ela diz uma frase muito bonita. Ela diz assim: quando eu descobri que um ser que se chama amor habita dentro de mim, antecipou o meu céu. Eu já não vivo mais na enfermaria do Carmelo de Dijon. Eu vivo no céu. Porque dentro de mim existe um ser que se chama amor. E quem é esse ser? Quando você foi batizado, você recebeu a Santíssima Trindade dentro de você. E isso a igreja chama de inabitação trinitária. O que é isso? É uma habitação dentro, de dentro. Inabitação trinitária. Dentro de mim habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ela dizia com muita caridade, ela dizia assim, ó: eu e os meus 3. Eu neles e eles em mim. Por isso, independente do romano que hoje aconteça na sua vida, independente do César que quer possuir você, que quer entrar na sua vida destruturando as realidades no seu interior, deixa eu te dizer uma coisa: descubra agora o segredo da vida. Descubra que dentro de você existe um ser que se chama amor. E esse ser habita dentro de você. A inabitação trinitária nos antecipa o céu. Nada do que eu faço, eu não faço mais sem a Trindade. Isso é um segredo de sucesso, gente. Tudo que nós vamos fazer, e aqui eu associo muito a vida do Padre Jonas, sabe? Porque o Padre Jonas sempre nos ensinou a oração ao ritmo da vida. O que é isso, oração ao ritmo da vida? Não é rezar no ativismo, não é fazer as nossas coisas achando que as coisas que nós fazemos é a nossa oração. Não, não é isso. A oração ao ritmo da vida é diminuir os intervalos de ausência, de pensamento de Deus. É fazer tudo com Ele. Se eu toco um violão, eu toco um violão com a Trindade. Eu toco um violão com o nosso Senhor. Se eu canto, se eu faço um programa na rádio, se eu faço uma reunião, se eu combino, sei lá, de fazer uma reunião para combinar coisas no futuro, o que eu decido com Ele. É diferente. Isso é uma antecipação do céu, ou seja, independente do que me aconteça externo a mim, independente da cobrança que as pessoas tenham de mim, mas eu sei que dentro de mim existe uma Trindade. E a relação é bonita, que ela diz assim, ó: eu e os meus 3, eu neles e eles em mim. E isso antecipa o céu. Ela viveu quase que o tempo final da vida dela toda na enfermaria. Imagina alguém que não conseguia comer e nem beber. Ficou, como diz lá no Ceará, só o couro e o pau. Couro e o osso. Só o couro e o osso. Só o tamanco. Mas veja, essa enfermidade não foi o Senhor da vida dela. Eu não sei o que você está passando, meu irmão. Eu não sei o que você enfrentou durante esse final de semana, durante as realidades da sua vida. Mas por pior que tenha sido o sofrimento do seu coração, por mais que esteja sangrando dentro de você, por favor, não permita que os seus problemas sejam o Senhor da sua vida. Não permita que as situações que você enfrenta seja determinante para o seu processo. Existe, e eu volto a dizer, existe um espaço dentro de você que só pertence a Deus. A Trindade está aí. E aqui está a beleza da inabitação. Porque quando você foi batizado, e nós católicos somos batizados no início da nossa vida, porque nós recebemos o que é de principal,
Às vezes as pessoas duvidam assim, dizem assim, mas por que a criança é batizada? Ela tem que decidir o que ela quer. Não, o melhor, você não vai permitir que o seu filho cresça para depois ser vacinado. O melhor para a sua vida, o melhor para a vida do seu filho, precisa ser dado urgentemente. O batismo é a filiação divina. O batismo, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, começa a habitar dentro de mim. Ou seja, tudo o que eu faço com a Trindade. É a Trindade que faz em mim. Eu gosto muito de dizer daquilo que a teologia chama de graça santificante. O que é? É o estado da alma. Quando a alma está confessada, quando a alma não tem pecado mortal, porque o pecado mortal rompe a amizade com Deus. Isso é catecismo da Igreja Católica. Quando você está no pecado mortal, por isso que você não pode se aproximar da Eucaristia, porque no pecado mortal rompe a sua amizade com Deus. E quando rompe a amizade com Deus, veja, é analogia, tá? Não é heresia não, é analogia. Quando você rompe a sua amizade com Deus, a Trindade continua dentro de você. A Trindade não se ausenta. A Trindade Santa, o processo está dentro de você, mas as suas mãos estão como que atadas. As mãos da Trindade estão atadas a você. Quando nós estamos em pecado grave, é você que faz. Não é a Trindade que age em você. É simplesmente você que age, você que faz, você que faz. Por isso, nós queremos pedir mesmo a Deus essa graça de reconhecer que mesmo no meio dos Césares da nossa vida, mesmo no meio dos romanos da nossa vida, existe algo dentro de mim que só pertence a nosso Senhor. E veja, é bonita a frase dela, que ela diz assim: quando eu descobri que um ser que se chama amor, ou seja, é a Trindade, habita dentro de mim, antecipou o meu céu. Eu não vivo mais numa doença, eu não vivo mais numa enfermidade, eu não vivo mais numa crise matrimonial, eu não vivo mais em uma perseguição dentro do meu trabalho, eu não vivo mais com calúnia, não. Mesmo no meio de tudo isso, eu vivo o céu. E isso é o segredo da santidade. Quando nós descobrimos isso, tudo se torna mais colorido. E é isso que nós queremos pedir nesta manhã. A certeza de que esta palavra de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus existem responsabilidades na sua vida. Existem situações na sua casa que você precisa resolver, que você precisa chamar a atenção do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, precisa conversar, precisa resolver, não vai cair do céu. Mas existe um lugar dentro de você que não pertence a outra coisa, a não ser a Deus. Existe um lugar dentro de você que só pertence a nosso Senhor. E como é bom poder dizer, dentro de mim existe um ser que se chama amor, que antecipa o meu céu. Por mais dificuldades que estejam dentro da sua casa, meu irmão, por mais que tenha ruídos, por mais que tenha conflitos, o céu pode estar aí. O céu começa aí. O céu está dentro da sua casa. Por isso nós queremos pedir o Espírito Santo venha sobre nós, trazermos essa consciência que Elizabeth da Trindade teve, no meio de uma doença, no meio de uma vida tão curta, com 26 anos ela morreu, mas que acreditou que o céu se antecipa quando eu tomo consciência do que eu sou. Você é a Trindade Santa, você é a Trindade, você é templo da Trindade, você é a habitação da Trindade, você não está mais sozinha. E se existe dentro de você uma solidão, se existe dentro de você algo que te faz ficar triste, mesmo no meio das pessoas dentro da sua casa, eu preciso dizer para você, nunca você esteve sozinho, porque dentro de você existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é a dignidade do homem. O que era o homem, Senhor, para deles cuidar de tanto assim, vai nos ensinar o salmista. O que era o homem? O homem é a habitação da Trindade. O homem tem sua dignidade, que nem o pecado consegue apagar. Por isso peçamos a Deus essa graça. Senhor, Tu conheces o nosso coração. Tu sabes do que nós estamos enfrentando. Tu sabes das realidades da nossa vida, Senhor. Tu sabes, Senhor Jesus, que o nosso coração muitas vezes, Senhor, utiliza da tristeza, da irritação, da comparação.
Mas sim, Jesus, hoje, Tu nos olha dentro de nós. Tu nos olha nos olhos e diz, de quem é a sua imagem? A sua imagem é de quem? Você tem entregado a sua vida a quem? Quem tem governado o seu coração? Porque se você tem consciência de que dentro de você habita a Trindade, não existe mais nada que possa roubar a centralidade da sua vida. Por isso, Senhor, nós te pedimos, olha para dentro de nós e que a resposta mais verdadeira do nosso coração seja: Senhor, a minha imagem é Tua, a minha vida é Tua. Eu fui criado por Ti, Senhor, eu pertenço a Ti, meu Deus, e isso seja a nossa oração hoje, tão importante para nós. A oração é o lugar onde Deus vai purificando novamente a imagem que existe dentro de nós, e se dentro de você existe imagem contrária a isso, peça ao Espírito Santo: Senhor, eu quero voltar a ser a imagem Tua, meu Deus, eu quero ser imagem e semelhança da Tua presença, por isso devolve a mim a minha dignidade, devolve a mim a minha purificação, dai-me um coração puro. A oração, meu irmão, é este lugar onde nós deixamos de ser definidos pelo barulho do mundo, nós deixamos de ser definidos pela maldade das pessoas, nós voltamos a escutar a voz do Pai. A oração é o lugar onde nós recuperamos a memória de quem nós somos. Por isso nós pedimos: vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo com todo o teu ser. Vem Espírito Santo com teus dons, com teus carismas, e muda a nossa imagem sobre nós mesmos. Se existe dentro de nós depreciação, pessoas que se dão depressíveis mesmo, nada do que você faz está bom, é porque a imagem dentro de você está manchada, minha filha. A imagem dentro de você está manchada, meu filho. Peça que o Espírito Santo venha purificar esta imagem. Vem Espírito Santo sobre nós. Move-te em mim, move-te em mim, aclamando, Espírito. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Vai clamando mesmo, Espírito Santo, vai orando no Espírito, vai permitindo que o Espírito Santo venha preenchendo a sua vida de maneira tal que caiam todas as vendas, a sua confiança se volte para o Senhor e não mais para as coisas, aquilo que está ao seu redor, para os seus bens. A nossa riqueza maior é o Senhor, é Deus que habita em nós. Para pedir esta graça do Espírito Santo, tenho certeza, era esse sentimento que o Senhor me dava, quantas vendas iam caindo diante da pregação do Padre. Pessoas que colocavam, achavam que o que realmente importava, o que realmente tinha valor, era o dinheiro, era a posição social, eram as coisas. Aquilo que tinha peso era sempre aquilo que vinha de fora, externo. Mas diante da palavra do Padre, foram descobrindo que a riqueza está dentro, que a riqueza é o Senhor que habita em nós. É o Senhor. Está pedindo esta graça. Distorcida de si mesmo. Você não conseguia se enxergar como imagem e semelhança de Deus. Mas a partir dessa pregação de hoje, você foi se reconhecendo como filho amado, como filha amada do Senhor. Sim, Deus está devolvendo essa imagem e semelhança de Deus. Hoje no mundo a gente percebe quanto o inimigo tem destruído até a imagem dos filhos de Deus. A imagem humana, pessoas que fazem procedimentos que até chegam a deformar o seu rosto, pessoas que querem até se parecer com animais. Isso é o inimigo de Deus querendo destruir, pisotear-nos, Deus. Mas hoje também Deus está fazendo uma verdadeira libertação nessas pessoas. Pessoas que fizeram até mesmo tatuagens, né, no seu rosto, que tiraram sua imagem de Deus. Mas hoje Deus está restaurando em você a imagem dele. Busque uma confissão, busque a palavra de Deus,
Busque o sacramento. Deus está nos conduzindo a uma verdadeira conversão e mudança de vida. Muitas pessoas hoje experimentando o amor de Deus, como nunca experimentaram. E pessoas que estavam em pecado mortal, como o Padre colocou. E hoje Deus te incomodou profundamente, meu querido irmão, para que você viva esse arrependimento, essa contrição perfeita e busque o sacerdote para se confessar. Você achava, não, Deus não me ama, Deus não me quer, porque eu já fiz tantas coisas erradas. Mas hoje Deus te chama de volta, Deus te abraça e você entendeu que você é morada do Espírito Santo, você é morada da Santíssima Trindade. Obrigada, Senhor. O Senhor está tocando em muitas pessoas que se sentiam sozinhas. Esse profundo sentimento de solidão que invadiu o seu coração, um sentimento de vazio. Pessoas que estavam com uma tristeza mortal também, uma amargura no coração, mas aquela tristeza, nada estava bom, sentimento de vazio. As amizades era como se não engrenavam, você não criava vínculos duradouros. Mas agora nosso Senhor preenche esse vazio no seu coração. E como Elizabeth da Trindade, você também pode dizer, eu e os meus 3. Também uma pessoa sozinha, humanamente falando, seus entes queridos são falecidos. E você se sentia abandonada por Deus. O sentimento de que Deus havia se esquecido de você. Mas Deus está olhando para você agora e dizendo, eu estou em você. Eu habito você. Eu existo dentro de você. Obrigada, Senhor, por esta presença. Nós somos tomados pela presença da Trindade. Nós somos tomados, habitados pela presença de Deus. Obrigada, Senhor, porque Tu habitas em nós. Muito obrigada por esse tremendo e infinito amor que nos envolve. Obrigada, Senhor. Eu quero confirmar isso aí, Valdênia, porque era isso mesmo que algumas pessoas sentiam. E quando o padre ia trazendo, elas iam dizendo assim, meu Deus, eles sempre estiveram comigo, eu é que não estava com eles. Amém. E eles foram, as vendas foram caindo. Amém. E agora eles se sentem amados. Obrigado, meu Deus. Obrigada, Jesus. Louvado seja Deus. Bendito seja As Deus. pessoas foram mergulhadas na misericórdia de Deus nessa manhã, através do Sistema Canção Nova de Comunicação. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, especialmente pela visita, né, da Santa Elizabeth da Trindade. Eu já fico imaginando qual será a próxima visita ilustre que o Padre Sidney trará para nós quando ele vier. A providência divina sempre conduz todas as coisas, ele sempre nos surpreende, né? E nós agradecemos porque o céu se faz presente aqui. A relíquia de um santo é algo muito sagrado, não é? É a presença mesmo do céu no meio de nós e essa presença alcança você pela rádio, pela TV, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. É muita graça, né, Val? É muita graça, minha gente. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua presença. Eu e os meus 3. Ô, gente, é óbvio, mas agora que eu descobri porque ela é da Trindade. Desculpa, mas agora que eu entendi a história, entendi. Mas isso é até interessante, porque o nome dela, o nome veio antes da experiência com a Trindade, né? Já era da Trindade? Porque assim, não, na verdade é um nome religioso, né? Ah, tá. Então toda carmelita, quando entra no Carmelo, a Madre Superiora escolhe o nome. Então o nome dela foi escolhido. A Elizabeth já era o nome dela, mas a Elizabeth da Trindade foi a Madre Superiora que escolheu, já prevendo a profecia de Deus. Olha, que lindo. Mas você também é da Trindade, entendeu? Esse também é seu sobrenome. Eu e os meus 3. Nós nunca estamos sós. Deus está conosco, eu quero dizer isso a você. Deus está contigo agora, nesse momento. Louvado seja Deus, porque o Sorrindo para a Vida acontece e vai nos convencendo dessa graça maravilhosa pela fé. Quero agradecer a todos que participam aqui com a gente. Quantos pics
Meu Deus, vocês são maravilhosos. E a alegria não é do valor financeiro. Primeiro, a alegria porque vocês estão muito bem-humorados. Teve uma pessoa, eu vou privar você disso daqui, vai ficar só entre nós. Ela disse, Val, eu fiz Pix 55, porque eu achei que era essa a idade do padre Adriano Zandonato. Ótimo. É só entre nós aqui da turma do Sorrindo para a Vida, hein, família? Padre, mais uma vez, sua bênção, um abraço. O Nelson está aqui, ele diz, bom dia, estimada Val, graça e paz. Somos Amélia e Nelson, de Campinas. Um abraço ao povo de Campinas, campineiros, eu amo demais. Deixou aqui para ajudar a Canção Nova também e para a gente rezar por 50 anos de matrimônio deles. Obrigada, viu? Também quero abraçar todo mundo que foi ajudando o projeto da M Almas. A Adriana Padilha deixou aqui também a sua doação. A Leila, eu achei tão bonito. Obrigada, Leila, pelo seu comprometimento. Ela colocou assim, Val, eu estou mandando o Pix do mês 5 e 6, maio e junho. Você acredita que eu esqueci de ajudar mês passado? E já deixou o pedido de oração dela. Fica tranquila, gente, porque não é um boleto, não é uma conta. A gente não vai cobrar de vocês. E eu acredito sim que a nossa vida é tão intensa, não é, padre? A gente fala todos os dias e aí entendam vocês que falam, mas todo dia está falando. É porque tem gente que às vezes acaba esquecendo. Então, por isso que a gente tem também essa missão de recordar a vocês. Façam como a Leila. A Leila nem deixou agora para o final. Já ajudou a Canção Nova hoje. O Pix automático resolve um pouco isso, tá bom? Porque aí você já consegue deixar programado o dia e o valor que você quiser. Determina o valor, determina o dia, liga para nós, é rapidinho. 12 31 86 2600. Os mais esquecidos, eu sugiro o Pix automático, porque daí resolve também essa questão. Um abraço para Maria Elia Lopes, também deixou a contribuição dela. A Lene Lopes, ela diz, o meu é Pixidade também. Nossa Senhora, gente, mas... Deixa eu ver aqui que ela somou, porque tem 131. Ela diz, bom dia, bancada, minha bancada preferida. Ô Val, segue aqui o comprovante do Pixidade. Meu pai, mas meu pai, ele está na eternidade, mas se ele estivesse vivo, estaria completando 87. Aí eu coloquei o padre Adriano Zandonato também, que é os 44. Agora eu entendi. Então, é o Pixidade, o pai dela e o padre Adriano, porque se fosse 131 do padre Adriano, a gente ia rir mesmo, né? Padre, mais uma vez, obrigada por fazer 50 anos, segundo a Comarinha aqui, ó. Foi o senhor, padre Sidney. Ela diz, Val, eu vou fazer 50 para os dois, para o Adriano e para o Ricardo. Aí, ó. Tá certo. Olha, a hora vai adiantada, já estão me dando tchauzinho, não posso continuar com as piadas entre nós. Amanhã tem mais, mas deixa eu trazer o testemunho da graça de Deus, porque nosso Senhor segue agindo em nosso meio. Um testemunho curto, essa pessoa também pediu para não ser identificada. Ela diz assim, bom dia a todos, paz e alegria. Quero dizer que eu também tinha uma depressão muito severa. Já tinha tomado várias medicações. Houve dias em que eu só dormia. Eu já não era dona da minha vontade, dona dos meus sentidos. Eu fazia o que me conduzia. A hora de comer, me davam comida, me davam água, me davam banho, mas eu não tinha mais sentido para viver. E um dia, nessa depressão profunda, me colocaram diante da TV e eu comecei a acompanhar a programação da Canção Nova. O sorriso e as brincadeiras já de cara foram alegrando o meu coração. E foi como uma flecha na minha alma. A alegria de vocês foi derretendo toda a tristeza que já tinha tomado conta da minha vida. Obrigada. Deus abençoe vocês. Com vocês eu já posso sorrir para a vida. E é o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E você quer saber da porcentagem, não é mesmo? Nós subimos 3% do projeto da M Almas, estamos com 43%, né? Nesse dia 15, gente. Chegou a metade do mês, na verdade, 15 de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Faltam 57%, hein? Temos 12 dias para ajudar. Então, na verdade, dias úteis nós temos 12.
12, 4,8% ao dia. A Canção Nova precisa da sua ajuda, você sabe disso. A Canção Nova vive da providência e essa providência chega até nós através de você que ama essa obra. Você que é tocado, né, por um programa, uma pregação, uma música, um produto de evangelização, como nós recebemos o primeiro testemunho de hoje, a Canção Nova precisa da sua ajuda. Uma das maneiras práticas de você ajudar está aí na sua tela, pix.doação@cançãonova.com ou pelo QR Code também. Ajude a Canção Nova. Vamos celebrar o 100% nesse mês do Sagrado Coração de Jesus? Nossa irmã, ela confessou, né? Eu esqueci de ajudar, né, no mês passado. Querida, não se preocupe, mas hoje seja fiel. E você que está acompanhando, não deixa para amanhã. Ajude hoje a Canção Nova. Nós precisamos da sua ajuda. O Padre vai nos dar a benção para selar tudo isso que Deus fez hoje, que falou ao nosso coração e os propósitos também, né? Porque quem acompanha o Sorrindo para a Vida sempre tem que sair com algum propósito, né? Depois que ouve a pregação, né, Padre? É isso mesmo. Então vamos abençoar e pedir mesmo a Deus a graça de nunca esquecermos a dignidade que nós somos. Independente do nosso pecado, o nosso pecado não define quem nós somos. As nossas feridas não definem quem nós somos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Por nós. intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de Santa Elizabeth da Trindade, deixa sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Foi uma bênção, né? O programa de hoje, Família Canção Nova, unidos, hein? Ao nosso Deus, que é Trino, Santíssima Trindade. Padre, sempre uma graça. Deus, Alegria. Senhor. Até Deus a próxima, abençoe. se Deus Até a quiser. próxima, se Deus quiser. Até amanhã, Val. Até amanhã, eu vou pedir ao Padre a gentileza, o Padre, para o Santuário do Pai das Misericórdias. É uma aliança, essa pessoa pediu para não ser identificada. E essa aqui foi a Ana Maria Ribeiro, deixou também para ajudar. Eu vou pôr, cadê o da Ana Maria, meu Deus? Está aqui, Padre. Leva lá. Obrigada a você que nos ajuda. Amanhã tem mais Sorrindo para a Vida, se Deus quiser. Tchau, tchau. Isso mesmo. Eu espero você também lá no 89.1 FM de Cachoeira Paulista. Já já eu tô lá no Clube do Ouvinte pela Rádio Canção Nova. Inácio, vamos para a rádio, Inácio? Vamos já já. Deus abençoe e até a próxima. Bom demais, hein, gente? Deus habita no meu coração. Deus habita no seu coração. Que bom saber que Deus habita. Deus habita.